Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Mais uma vez estou aqui, o professor Tiago, cheio de novidades para vocês e um conteúdo muito interessante. Mas antes da gente começar, lembrando, se inscreva no canal e deixa o like, viu? Que isso nos ajuda verdadeiramente a produzir mais vídeos para vocês. Retornando ao conteúdo, nós hoje vamos dar início a um período do Brasil entre as ditaduras, né? Como a gente já estudou a ditadura do Estado Novo e depois a gente vai estudar agora a ditadura militar e a democratização do Brasil, né? As diretas jás. Então esse período ele é conhecido, começa da renúncia de Vargas às diretas já. E aí nesse processo a gente vai estudar a reorganização política do Brasil, a gente vai estudar o período desenvolvimentista, lá tendo o papel inclusive de Juscelino Kubitschek, criando um plano de meta que ele queria que o Brasil crescesse em 50 anos, em 5, e a gente vai também estudar o parlamentarismo no Brasil. O Brasil ele foi parlamento uma vez apenas, né? E a gente vai observar que o parlamentarismo é algo novo para a gente, né? Mas o Brasil já teve o parlamentarismo e a gente vai ver como foi que aconteceu isso no Brasil. Vamos lá? Vamos começar? Quando Getúlio Vargas ele vai renunciar à sua presidência, né, quando chamado naquele período como ditadura do Estado Novo, em 1945, o Brasil ele volta a ser uma democracia. E aí vai começar as eleições para ter um novo presidente, né? E também vai ser escolhido os parlamentares que vão fazer parte da Assembleia Constituinte. Nesse período, gente, vai surgir três partidos, né, que vão ter verdadeiramente força e vão ser conhecidos. Aí a gente vai ver que quando dessa renúncia de Getúlio Vargas, esses três partidos, que é o UDN, o PSD e o PTB, eles vão ser três partidos verdadeiramente significantes para o Brasil, né? O UDN, né, que é um partido totalmente de direita, sempre foram opositores do governo de Getúlio Vargas e eles eram principalmente defensores das ideias liberais. Apesar de tudo isso, essas ideias liberais, né, do liberalismo econômico que estava acontecendo na Europa e em outros países que tinham adotado esse liberalismo, o UND, né, ele era defensor dos interesses dos grandes proprietários de terra, da indústria e do capital estrangeiro. E aí a gente vai observar que eles eram de direita. O PC, PSD, ele era um partido de centro, né, na verdade. Ele era o antigos aliados de Getúlio Vargas, né, na ditadura do Estado Novo. Eles eram os ex-interventores que foram colocados por Getúlio Vargas, os interventores, que Getúlio Vargas tirou todos os governadores e colocou interventores no lugar. E verdadeiramente no período do regime ditatorial, né, da ditadura do Estado Novo, eles eram quem tinha a máquina política e administrativa. Governavam junto com Getúlio Vargas na ditadura do Estado Novo. O PTB, ele era um partido de centro-esquerda, né? E eles verdadeiramente ganharam força graças às ajudas, né, com a base social trabalhista que aconteceu no Estado Novo, quando os trabalhadores começaram a adquirir direitos. Então eles ficaram, vamos dizer, muito fortes, principalmente na base. Sua base de apoio totalmente eram os sindicatos, né, e os trabalhadores. Na eleição
que de 1945 para escolher o novo presidente e o novo parlamento, tinha dois candidatos que eram fortíssimos a ganhar as eleições. Um era pelo UDN, que era o brigadeiro Eduardo Gomes, e o outro lançado pelo PSD, que era o general Eurico Gaspar Dutra, que era inclusive ministro de guerra de Getúlio Vargas. Quem vai sair vencedor nessa disputa das eleições em 1945 é o Eurico Gaspar Dutra, que ele vai ter o apoio de Getúlio Vargas e do PTB. E ele vai sair vencedor com 55% do total do voto da população brasileira nesse período. Então a gente vai observar que isso mostrou ainda a força de Getúlio Vargas que ele tinha ainda no Brasil. E essa força política de Vargas, gente, vai ser demonstrada principalmente nas eleições. O ex-ditador do Estado Novo, ele vai ser eleito, né, por 7 estados. Ele vai ser deputado eleito por 7 estados e senador por 2. Mas algo bem interessante nesse período foi o desempenho do Partido Comunista, que ele elegeu o Luiz Carlos Prestes, né, quando a gente estudou a coluna Prestes, a gente estudou sobre ele. Ele era aquele cara que cruzou todo o Brasil, né, naquele período da República Oligárquica. E aí isso foi bastante interessante. Ele foi eleito, né, senador Luiz Carlos Prestes, e ainda foram também eleitos do Partido Comunista 15 deputados. Então a gente vai ver que foi uma votação bem expressiva para o Partido Comunista no Brasil nesse período. Com as eleições de 1945, teve essa reorganização política e também vai ter uma nova Carta Magna, uma nova Constituição, que é a Constituição de 1946. Aonde nessa Constituição foram feitas, se a gente for observar, algumas emendas constitucionais que dava direito à greve aos trabalhadores e também dava direito às mulheres ao voto, que até então elas não tinham. Então isso foi bem significante. Um ponto negativo da Constituição de 1946 foi que, principalmente, os negros não foram ouvidos. Eles queriam verdadeiramente as propostas deles foi negada. Os negros, eles tinham uma proposta, né, de fazer uma lei penalizando por discriminação étnica e racial. Mas nesse período de 1946 foi vetada essa proposta da população negra. Então é um ponto muito negativo da nossa sociedade. E aí a gente vai observar que os negros, eles continuaram sofrendo de preconceito até a entrada desse novo milênio. E ainda hoje, mesmo tendo lei que seja crime o racismo, né, a discriminação étnica e racial, ainda existe muita gente com preconceito com a população negra no Brasil. No período, né, no governo de Dutra, ele vai adotar as ideias do liberalismo. Ele vai ser totalmente favorável à entrada de capital estrangeira e também vai ser incentivador da iniciativa privada, né? E principalmente isso é as ideias do liberalismo, se a gente for observar. Só que no período do governo Dutra vai ter
uma inflação gigantesca, né? Os preços do produto estão gigantescos, o desemprego vai aumentar, o salário mínimo, ele, enquanto os outros produtos crescem, o valor, o salário mínimo vai permanecer o mesmo. E aí, o que é que vai acontecer? Verdadeiramente, manifestações de descontentamento, vai ter greves cada vez mais frequentes. E aí, para romper isso, principalmente a classe trabalhadora, que estavam fazendo greve, estavam se manifestando, é que Dutra, nesse período, ele vai fazer uma campanha anticomunista. E aí, em 1946, ele vai romper, né, as relações, principalmente diplomáticas, com a União Soviética e vai declarar o PCB ilegal no Brasil. Né? E isso, ele vai criar um governo totalmente anticomunista. Na década de 50, Getúlio Vargas ele vai se candidatar pelo PTB, né? E ele vai sair vitorioso e vai reassumir a presidência. Isso é bastante interessante, que a gente vai ver que mesmo após a renúncia de Getúlio Vargas na ditadura do Estado Novo, ele continuou ainda uma influência gigantesca no Brasil. E aí a gente vai observar que ele vai sair vitorioso na década de 50. Quando Getúlio Vargas ele reassume a presidência do Brasil, começa de novo a ter o nacionalismo e o populismo, né? E aí a gente vai observar que tudo isso, o popularismo, o nacionalismo, o trabalhismo, vai se tornar pauta do governo. E o governo vai começar a fazer intervenções na economia brasileira. E ele vai começar principalmente a investir na indústria de base, no transporte e de energia. Né? Ele vai construir várias hidrelétricas, ele vai verdadeiramente construir várias estradas, e isso vai ser muito bom. Principalmente vai dar origem, capital, também investimento para a indústria, né, de base, principalmente a metalúrgica. E aí o que é que vai acontecer? Em 1954, né, o deputado Carlos Lacerda, da UDN, ele vai lançar contra o presidente Getúlio Vargas acusações de corrupção no seu governo. Né? E ele vai começar a lançar através do seu jornal, Tribuna da Imprensa, essa campanha contra o Getúlio Vargas e vai acusá-lo de corrupção. E aí, nesse período, no dia 5 de agosto de 1954, o Carlos Lacerda ele vai sofrer um atentado a tiro, onde o seu segurança, o major da aeronáutica, ele vai ser morto. E aí as investigações desse período vão apontar que o mandante desse atentado que levou à morte o major da aeronáutica foi o guarda-costas de Getúlio Vargas, o então Gregório Fortunado. E aí vai acontecer uma crise cada vez mais no governo. Ele vai ser acusado de tentativa de assassinato, ele vai estar sendo acusado pelo jornal do Carlos Lacerda de ser corrupto. E aí essa crise alarga gigantescamente. E aí o que é que acontece? No dia 24 de agosto, Getúlio Vargas se suicida. Né? Ele vai deixar a famosa carta testamento que ele diz, né, eu saio da vida para entrar na história. Verdadeiramente é uma frase muito bonita, principalmente. Mas a gente vai observar que ele tirou a própria vida. Talvez pelo sonho dele ser um governante, ninguém sabe, né? Mas isso abalou verdadeiramente ele, que ele acabou até se suicidando. Com a morte de Getúlio Vargas, o governo brasileiro vai entrar numa crise.
E aí a gente vai ver que em 16 meses, 3 presidentes assumiram o Brasil. E aí a gente vai só ter um presidente verdadeiramente genuíno nas eleições de 1955, quando o mineiro Juscelino Kubitschek vence as eleições para a presidência. No governo de Juscelino Kubitschek, ele vai criar o famoso Plano de Meta, que é um conjunto de medidas para tentar desenvolver a economia do Brasil. E nesse plano de meta que ele existia, ele previa investimento nas áreas da energia elétrica, do transporte, da indústria de base, na educação e alimentação. Só que a gente vai ver que na educação e na alimentação ele vai deixar muito a desejar. Nesse período, gente, é que vai Juscelino Kubitschek, ele vai convidar Oscar, Niemeyer, para projetar Brasília, na verdade, a futura capital do país, que ele vai inclusive homenagear então Santos Dumont, que o Brasília, o projeto de Brasília é em forma do 14 bis, como vocês estão observando aí na imagem. Também o arquiteto Oscar Niemeyer, ele vai ser diretor do Departamento de Urbanismo e Arquitetura, né? E ele vai ser responsável principalmente pela construção da nova capital do Brasil. No governo, de JK, entre 1955 e 1961, a produção industrial no Brasil alavanca. Ela cresce 80%. E aí, até nesse período da década de 50 até a década de 60, o nosso produto interno bruto vai crescer 7% ao ano. Com isso, gente, a classe média vai se fortalecer, né? Ela vai consumir produtos eletrodomésticos, automóveis, tudo que era novidade na época, com o fortalecimento da classe média, ela vai consumir esses produtos. Tudo que era novidade nesse período. Nesse período que Juscelino Kubitschek ele governou o Brasil, e aí a gente vai observar que o sudeste do Brasil estava evoluindo com os planos de meta, foi que aconteceu o êxodo rural. As pessoas que saíam do Nordeste e iam para o Centro-Oeste, para o Sul, para o Sudeste, à procura de melhores condições de vida. Só que quando essas pessoas iam, vamos dizer, para Brasília, para o Centro-Oeste, para a procura dessas melhores condições de vida, porque é onde que estava tendo emprego, as melhores condições, a gente vai olhar que aumentou a população do Brasil, aumentou a população de Brasília, por exemplo, e do Sudeste também vai aumentar, e vai ocorrer a falta de estrutura, aonde que as pessoas vão morar nas periferias, nas famosas favelas. Lá falta energia elétrica, falta saneamento básico, a água e esgoto. Então a falta de estrutura nesse período vai aumentar gigantescamente. Hoje, se a gente for lembrar, nas periferias ali ao redor de Brasília, que cresceu gigantescamente nesse período, a gente vai observar que sofre de falta de estrutura até hoje. Mas é impressionante que não passa na TV. Se você observar, o menos que passa na TV são assuntos sobre Brasília, porque Brasília, o palco é da política. Mas se você andar nas ruas de Brasília, com o aumento da população, se a gente for lá, Brasília é uma das cidades mais violentas do Brasil, uma que sofre nas periferias de mais falta de infraestrutura. Verdadeiramente é
coisas que acontecem no Brasil, infelizmente, mas acontece em todos os lugares do Brasil, não é só Brasília, não é no Sudeste, é em todos os cantos. Com essa política de desenvolver o Brasil, né, o Brasil ele vai sofrer bastante com a consequência desse desenvolvimento. Por exemplo, o gasto para construir Brasília vai deixar uma dívida gigantesca nos cofres públicos, né, que o governo vai gastar nada mais, nada menos do que 280 milhões de dólares para construir Brasília. E as contas públicas totalmente vão ficar um déficit, vai ficar uma dívida gigantesca. E aí o que é que vai acontecer? O governo vai começar a emitir papel moeda. E isso vai provocar uma inflação gigantesca, gente. Imagine vocês chegarem, vamos dizer assim, no mercantil, no comércio, e você olha para um produto e aquele produto está 40 vezes mais caro. É isso que vai fazer, a inflação vai fazer no Brasil em 1959. O custo de vida vai aumentar 40%. É gigante isso aqui. Em agosto, né, de 1951, né, então Jânio Quadros ele vai renunciar ao seu mandato. Ele vai renunciar ao seu mandato porque ele acreditava que os conservadores, as forças armadas e os seus eleitores não deixariam, né, que o seu vice-presidente, o João Goulart, assumisse a presidência do Brasil, porque ele era ligado politicamente à esquerda e também aos sindicatos. E aí o que acontece? Ele renunciou para que a população, seus eleitores, as forças armadas, os conservadores, rejeitassem Jânio Quadros. Aí o que vai acontecer? As forças armadas, a UDN, né, eles dizem que vão impedir de qualquer forma, né, que João Goulart assuma a presidência do Brasil. E o PTB, né, junto com o Exército de Minas Gerais, eles vão dizer que vão resistir caso então João Goulart não assumisse a presidência do Brasil. E aí o que vai acontecer? Com medo que no Brasil existisse uma guerra civil, foi que o Congresso Nacional ele vai criar a chamada emenda constitucional, que ele vai criar o parlamentarismo no Brasil. Que no parlamentarismo, quem comanda o Brasil, quem governa o Brasil, é o presidente do parlamento. Né? Não o presidente do Brasil, naquele momento que quando ele virou parlamento, ele era um chefe de Estado, mas tinha totalmente seus poderes eram diminuídos. Ele não tinha o poder de governar. Quem governava era o primeiro-ministro com a ajuda do parlamento. João Goulart ele vai assumir a presidência no dia 7 de setembro de 1961. Só que ele vai ser um chefe de Estado com poderes mínimos. Porque quem vai mandar verdadeiramente no Brasil é o presidente do parlamento, e os parlamentares. Eles vai ser apenas uma figura, vamos dizer assim. Bom, gente, a nossa aula está chegando ao fim. Eu quero agradecer vocês por assistir o vídeo até aqui. Parabéns, verdadeiramente. Vocês, nesse período que a gente está ainda em pandemia, não sabemos quando é que as aulas voltarão, mas através desse vídeo que eu estou fazendo para vocês, eu me sinto mais próximo de vocês. Eu queria dar aula presencial para vocês, a gente conversando pessoalmente, mas não é possível ainda. Espero que em breve a gente verdadeiramente volte, né? Mas quero dizer verdadeiramente que estou morrendo de saudade das nossas aulas presenciais,
de estar com vocês. Mas vocês têm o meu celular, vocês têm meu número de celular, de WhatsApp, tem o meu Facebook, Instagram. Me seguem aí no YouTube, eu quero agradecer por isso. Mas verdadeiramente eu quero incentivar vocês, continue. Tem aluno muito bom que não perde uma aula, que está sempre comigo, estão sempre tirando suas dúvidas. E isso é muito bom, parabéns, viu gente? Isso inclusive me incentiva a produzir esse material para você. E eu quero agradecer isso, tá certo? E quero desejar para vocês uma ótima semana. Tchau, gente. Até a próxima.